Um abraço, meus amigos. Olha, estamos vivendo uma semana tranquila, principalmente com o futebol de Uberaba. Uberaba Nacional disputando o Campeonato Mineiro da segunda divisão. Conseguiram bons resultados no último final de semana, começaram bem o hexagonal final e terão neste próximo final de semana, amanhã e no próximo domingo, 2 jogos muito importantes. E o Campeonato Amador da Liga Uberabense de Futebol também já está caminhando para a reta de chegada, na primeira fase, quando se classificarão os 8 clubes que irão disputar a fase final da competição. Hoje vamos falar de Uberaba Nacional do Campeonato Mineiro, mas vamos falar também do Campeonato Amador, do futebol de uma maneira geral e do esporte na nossa cidade. Eu conto com a presença e a participação uma vez mais do Antônio Guilherme Cunha, nosso companheiro de Rádio Sete Colinas, e do Ismael de Oliveira, que é o papa do futebol amador de Uberaba, do esporte de uma forma geral, o nosso Cláudio Carçoso. Vamos começar falando de Uberaba Nacional, nesta segunda para alguns, terceira para outros, terceira divisão do futebol mineiro. O importante é que os 2 clubes uberabenses estão lutando para voltar para a segunda divisão, para depois tentar retornarem para a primeira, que é a divisão maior do nosso futebol. Antônio Guilherme Cunha, Uberaba Esporte Clube, que jogou no último sábado contra a equipe do Figueirense, lá da cidade de São João del Rei, ganhou de 3-0. O Uberaba está encontrando o seu verdadeiro futebol para esse campeonato? Olha, tudo indica que sim, Moura. A equipe do Uberaba, eu acho que apresentou um grande futebol nesse sábado, jogou muito bem, o time mostrou um entrosamento maior, algumas peças que estavam com problemas foram substituídas ou se adaptaram à maneira de jogar do Zé Humberto. Eu acredito que tudo está caminhando bem para os lados do Uberaba. Ele conseguiu um resultado de 3-0 num jogo que muitos podem achar muito fácil. Eu não penso muito dessa forma. Eu acho que o Uberaba foi muito bem no sábado. Agora, o importante é que os clubes estão crescendo com a competição. Uberaba, tanto Uberaba como o Nacional, foram razoavelmente bem na primeira fase. Nessa segunda fase, eles estão mantendo e até às vezes ampliando o ritmo. O Uberaba, que apesar de ter se classificado em primeiro lugar na fase inicial da competição, gerou algumas dúvidas no torcedor, na imprensa, enfim, em todos. Agora parece que está crescendo e, se continuar nessa tendência, provavelmente ele vai estar no seu auge exatamente na reta final, e isso é que é importante para chegar entre os 2 primeiros colocados. Não tem dúvida, porque a verdade é que o Uberaba, na primeira fase, na maioria dos jogos, ele venceu, mas não chegou a convencer totalmente. Conseguiu resultados, terminou em primeiro lugar. Então vai se dizer, não, estamos muito exigentes, o time terminou em primeiro lugar porque foi muito bem. Não é bem assim. Ganhou a maioria dos seus jogos, perdeu apenas o jogo contra o Nacional na primeira fase, mas o Uberaba começou a encontrar mesmo a sua forma de jogar no final daquela primeira fase, e agora parece que está indo muito bem, encaminhando a sua classificação e o acesso para a segunda divisão. O Nacional, que começou o campeonato de uma forma até surpreendente, uma equipe montada meio de última hora, a própria participação do Nacional na competição foi de última hora, e vem também crescendo, né, Ismael? O Nacional começou essa segunda fase empatando com o Uberaba, saiu, foi fazer um jogo difícil contra o Novo Ipatinga, lá em Ipatinga, e conseguiu também um resultado bom, que foi o empate, que poderia ter sido melhor se ele tivesse vencido, já que virou o primeiro tempo com 1-0 no placar. Um abraço, Moura, um abraço, Guilherme, a você que está nos assistindo. É verdade, viu, Moura? O trabalho não falta lá no estádio de Jatacal, o pessoal trabalhando muito. Evidentemente que é um novo campeonato, uma nova etapa. Empatou o clássico, um resultado previsível, né? Porque clássico não existe muito favoritismo, sempre é clássico. E conseguiu esse ponto fora de casa. Agora o Nacional entra um pouquinho pressionado, até para buscar resultado positivo no sábado aqui diante do Figueirense. Até porque é concorrente direto. E o Figueirense Nacional tem 2 jogos em casa contra Figueirense e contra Formiga. Ele tem 2 pontos. Se ganhar os 2 jogos, ele chega a 8 pontos.
ele fica numa situação muito boa para enfrentar o Varélio, para terminar essa primeira etapa do hexagonal. Então, o Nacional um pouco pressionado, mas o pessoal sabe disso, sabe da responsabilidade, trabalho não falta, e vamos ver o que o Léo Goiano vai fazer agora para tentar a primeira vitória nessa competição. Eu sei que muita gente está vendo esse jogo de amanhã com uma certa apreensão. Eu prefiro acreditar que o Nacional vai vencer com tranquilidade. Não que o Figueirense seja um time muito ruim, mas eu acho que à medida que o Nacional vem de um resultado bom, um empate lá em Ipatinga, e o Figueirense vem de uma derrota aqui para o próprio Uberaba, acho que o Nacional passa amanhã com uma certa tranquilidade até, e isso, se ele chegar pelo menos aos 5 pontos nesses 3 primeiros jogos, a tendência é depois ele crescer também, né? O Nacional tem um conjunto já, né, da primeira etapa, não se mexe muito na equipe, eu não sei por motivo de contusão, de cartões, mas o Léo Goiano provavelmente deve contar já com o Toto, um jogador que fez muita falta no Nacional pela sua contusão, pela cirurgia que passou, há vários jogos não vem jogando, mas acredito que seria um trunfo grande para o técnico Léo Goiano este sábado diante do Figueirense. Tá certo, Antônio Guilherme Cunha. O Uberaba Esporte Clube parece que finalmente vai ter um time mais ou menos definido, time considerado titular para a sequência do campeonato. A não ser que tenha contusões, que aconteçam cartões. O Uberaba parece que o Zé Humberto encontrou o melhor jogador para cada posição, embora alguns jogadores tenham saído também por causa de contusões, como é o caso do lateral esquerdo Juninho, mas o Uberaba está encontrando aquele time que poderá se dizer que é o titular. Exatamente, principalmente também, Moro, por alguns jogadores que chegaram ao elenco. É o caso do Wesley, que entrou e entrou muito bem. É o caso do próprio Henrique, que entrou na lateral esquerda no lugar do Juninho, pode ser até que permaneça por ali. Então o time está se arrumando, está se ajeitando. Eu acho que está bem encaminhado para que dessa forma o Uberaba continue jogando, sem mais nenhuma alteração. É bem possível que o próximo jogo do Uberaba, o time que jogou contra o Figueirense, seja o time que vai jogar no final de semana. E além dos 3 pontos, né, que o Uberaba conseguiu contra o Figueirense, uma coisa que realmente repercutiu muito, que foi realmente positivo, foram os 3 gols marcados pelo centroavante, que desencantou, que mostrou que realmente é um artilheiro, como foi o ano passado na segunda divisão, e isso leva a todos a acreditar que o Uberaba vai continuar sendo um time candidato a vitórias, porque tem um bom ataque, um bom centroavante. Não tem dúvida, realmente ele é um bom jogador, todo mundo já sabia disso, só que ele não desencantava, ele não fazia gols. Mas o Rudimar agora fez os 3 gols, pegou a confiança da torcida, ele próprio pegou confiança também, acha que é um finalizador e que vai poder ajudar muito o Uberaba, e tudo isso dá tranquilidade para o time. Quando o centroavante, o homem que joga na frente, começa a fazer gol, tranquiliza o time, porque não precisa que os meias apareçam para fazer gol. Ou seja, o homem de frente, o camisa 9, é o homem que resolve, é o homem que faz. Voltando, Ismael, se o Toto voltar ao meio de campo do Nacional Futebol Clube, o Nacional tem probleminha, o Dalmo ainda não está também numa grande fase, tem um probleminha de contusão aqui, um probleminha de contusão ali, mas o Nacional também já está praticamente 100% definido, né? Praticamente, né, Moura? Porque o Toto voltando, ele é o capitão da equipe, ele é um jogador que dá muita consistência no meio campo, é um líder dentro de campo, um jogador que é muito experiente, vai ajudar muito nesse momento aí, tão importante. O técnico Léo Goiano trabalhando muito essa semana, no sentido de aproveitar principalmente as oportunidades criadas, né? A Bis cria muitas oportunidades na bola parada, no escanteio, e isso não tem sido resultado em gols. Então é uma preocupação sim do técnico Léo Goiano trabalhar o rendimento e aproveitamento do jogador, principalmente no setor ofensivo. Então o Toto chegando, com certeza ele dá uma injeção a mais nesse meio campo e espera que essa bola possa chegar com mais qualidade na frente para que os atacantes possam fazer os gols. Nos primeiros jogos do Nacional nesse campeonato, uma das atrações ali na frente foi o Léo Porto. O Léo Porto saiu do time. Quando o Dalmo não está jogando, ou é substituído, normalmente está entrando o Tony. Se porventura o Dalmo não tiver condições, ou por uma opção do Léo Goiano for sacado do time, a tendência é essa, é de colocar com o Tony. Você acha que ele pode colocar o Léo Porto também aí, para dar mais agilidade a esse ataque nacional? Olha, se ele quiser um time bastante ofensivo, teria que entrar com 3 atacantes, né? Léo Porto, Tony e o Pikachu.
Agora, com a chegada do Pikachu, o Leopoldo perdeu um pouco de espaço lá no estádio JK. Mas eu acredito que se o Dalmo não jogar, e ele jogar com 2 atacantes, ele vai fazer opção pelo Tony. Porque é um jogador que joga com a camisa nova, está aguardando a sua oportunidade, e ele não gosta muito de improvisar, não. É uma característica dele de não improvisar. Se sai um volante, ele coloca outro volante. Se sai um meia, coloca outro meia. Como o Tony é um centroavante, é um jogador também que joga mais agudo, eu acredito que o Tony, se o Dalmo não jogar, o Tony joga. Mas seria bom a gente ver Tony, Leopoldo e Pikachu, principalmente nesse jogo de sábado. Tomara que isso aconteça. O Nacional lá contra o Nova Ipatingas venceu o primeiro tempo por 1-0, permitiu um empate na etapa complementar, no final levou um sufocozinho. O pessoal lamentou muito esse empate ou achou que o empate foi um bom resultado também? Lamentou, Moura, lamentou principalmente que teve a oportunidade, até quando o jogo estava 1-0, o Pikachu teve uma grande oportunidade de fazer 2-0. Depois o Nacional tomou uma reação. O goleiro Cleício, que é uma das boas contratações do Nacional, pelo menos uma das boas revelações, se empenhou bem, também fez grande defesa, porque o Nacional foi um pouco pressionado, aí aproveitou os contra-ataques. Mas o pessoal lamentou, acha que poderia ter tido um resultado melhor e trazido os 3 pontos para a cidade de Uberaba. Nós vamos para um rápido intervalo, já nós voltaremos. Vamos falar dos jogos deste final de semana. Nacional joga aqui contra o Figueirense São João del Rei e o Uberaba vai à Formiga disputar a liderança desta competição contra a equipe do Formiga. Voltamos já. As equipes de Uberaba estarão em campo neste final de semana. Amanhã, 18h30, no Uberabão, o Nacional Futebol Clube, que jogou domingo passado lá em Ipatinga, recebe a equipe do Figueirense. Figueirense que jogou sábado contra o Uberaba, voltou para São João del Rei, volta hoje para Uberaba, para amanhã enfrentar o Nacional. E o Uberaba vai para a Formiga para decidir quem será o líder, quem continuará líder nessa fase da competição. O Uberaba tem 4 pontos. Ganhou aqui do Figueirense e empatou com o Nacional. O Formiga ganhou em casa do Novo Ipatinga, Novo Esporte. Do Novo Esporte, lá de Ipatinga, e empatou lá com o Valério da cidade de Itabira. Qual campanha desses 2 adversários do próximo domingo é uma campanha que se pode considerar mais animadora, tá, Guilherme? Olha, eu acho que as 2 campanhas foram boas, mas a verdade é que nós não conhecemos todos os times ainda jogando. Tem times que nós apenas ouvimos e não vimos. Eu acho que depois dessa próxima rodada é que nós vamos ficar sabendo realmente como estão os times. Eu acho que o Uberaba, pelo plantel que tem, pelas condições que tem, pela maneira como vem jogando, tem plenas condições de ir à Formiga e vencer o jogo. Uma vitória lá será muito bom, um empate não será desastroso, a derrota sim, a derrota será um mau resultado para a equipe do Uberaba. Agora, a pergunta que se tem mais ouvido durante essa semana é se o técnico José Humberto Codorna vai levar o Uberaba para jogar, tentar vencer o jogo, ou se o Uberaba vai ser um time mais cauteloso, vai ser um time mais defensivo, que vai respeitar mais o seu adversário. Na sua opinião, Antônio Guilherme Cunha, qual será o Uberaba lá? Um time cauteloso ou um time audacioso, que mesmo jogando na casa do adversário, contra um dos líderes da competição, vai sair para tentar ganhar a partida? Eu acho que o Uberaba vai estar mais para audacioso do que para temeroso. Eu acho que o Uberaba deve jogar, lógico, um pouco mais de cautela do que jogou contra a equipe do Figueirense, mas o time deve sim atacar, porque tem alguns jogadores que têm características ofensivas, então é difícil você mudar características ofensivas desses jogadores. Você pode às vezes segurar um pouquinho mais o Balduino, mas não muito mais do que isso. Segurar um pouquinho mais o Fairo ou o Henrique, se jogar pelo lado esquerdo, o Juninho, mas mesmo assim eles vão ter os momentos de descida. Então eu acho que o Uberaba tem tudo a ser mais ofensivo do que retranqueiro. Uma das coisas boas que se viu no jogo de sábado passado no Uberabão foram alguns jogadores do Uberaba que até então se mostravam acanhados, né? Não tinham muita coragem para tentar um drible, para tentar uma jogada, e eles se mostraram bem soltos, né? O Everton
foi um jogador que se movimentou muito, o próprio Wesley, que tinha feito uma estreia mais moderada, são jogadores que, o Henrique, que entrou na lateral esquerda, que apoiou bastante, o Fairo pelo setor direito, enfim, o time do Uberaba foi um time mais confiante. Depois dessa vitória, a tendência é que ele continue assim, mais confiante, e eu não tenho dúvida, eu acho que esse time do Uberaba com confiança, com moral, encara qualquer adversário em qualquer lugar, nessa fase, jogando para ganhar. Exatamente. Mesmo sem ter visto algumas equipes, eu posso dizer que o Uberaba e também o Nacional não são piores que nenhuma das equipes que estão nesse campeonato. Eu acredito que os dois têm condição de acesso, os dois têm condição de ficar na primeiro e segundo lugar, e eu vejo o Uberaba realmente mais solto. Os jogadores vão ganhando confiança, os jogadores vão ganhando condições a partir do momento que você joga um jogo, ganha de 3-0 e domina o jogo. Isso dá muita confiança para o jogador, dá confiança para o técnico, e penso que o Uberaba vai para cima do Formiga para trazer 3 pontos para o Uberaba. Ismael, o Nacional em Pataco, lá em Patinga, um Novo Esporte, foi um resultado que poderia ter sido melhor, logicamente a vitória seria melhor, mas aquele resultado contra uma equipe também considerada forte, um resultado bom. Agora, jogando contra o Figueirense, que o Uberaba ganhou de 3-0 aqui no sábado passado, o Nacional tem que ganhar. E você, no seu entendimento, o Nacional vai ser um time que vai começar jogando para ganhar, ou pode ter também a sua cautela, aquele negócio de esperar? Olha, Moura, não tem outro objetivo a não ser um time ofensivo, né? Para poder buscar o resultado positivo. Porque o Nacional faz 2 jogos seguidos, em casa, contra os Abordando, contra o Figueirense, contra o Formiga. Se o Nacional quiser o acesso, ele vai ter que vencer esses 2 jogos. Vencer esses 2 jogos, porque depois vai ter que sair muito no segundo turno. Então ele teria que matar esses adversários concorrentes direto. Eu acho que deve ser um time ofensivo. O técnico Léo Goiano tem mostrado isso, principalmente no decorrer dos jogos. Ele realmente tem sempre mexido, ele não mexe no setor defensivo, ele só mexe no setor do meio campo e na frente, tentando melhorar a qualidade ofensiva do Nacional. Eu acredito que o Nacional será um time bastante ofensivo contra o Figueirense para buscar o resultado. E você disse bem, né? Ele joga contra o Figueirense amanhã, depois joga contra o Formiga, 2 vitórias, mesmo que o Formiga possa conseguir um bom resultado. Mesmo que o Nacional o Nacional já vai eliminando concorrentes. Concorrente mesmo que ele venha perder para o Valério, terminando o primeiro turno da fase, que depois ele vai fazer 2 jogos seguidos contra o Valério, turno e retorno, mesmo que ele venha perder para o Valério em Itabira, mas ele termina o primeiro turno com 8 pontos, é aquela previsão matemática que você sempre abordou, sempre fala, com 8 pontos terminando o primeiro turno, ele tem muita tranquilidade para começar o segundo turno realmente bem na competição. Exatamente. Antônio Guilherme Cunha, os jogadores do Uberaba nesse jogo, principalmente no jogo contra o Figueirense, que mais te surpreenderam? Aqueles que você ainda não acreditava muito, que não tinha visto grandes qualidades e que acabaram dando uma resposta positiva. Não é nem questão de não acreditar. A gente acreditava, mas não tinha visto ainda grandes atuações. Foi o caso do Wesley, que fez uma grande partida, o Everton fez um partidaço mostrando muita agilidade, jogando com muita vontade, muita determinação. O Rudimar foi a grande explosão, jogou muito bem. Sabia-se que era bom, mas não estava confirmando. Exatamente, é um grande jogador, mas que ainda não tinha explodido. E agora não, agora ele mostrou que veio. É o centroavante matador que faz gols. E o próprio El Carlos, que já jogou bem em outros jogos anteriores, mas que nesse jogo, mesmo sem marcar, mostrou muita qualidade, mostrou que é um jogador que joga principalmente pelos flancos. Isso ajuda muito, as descidas dele pelo lado esquerdo, às vezes caindo pelo lado direito, ele dá muita opção, tanto para o lateral direito quando desce, como para o esquerdo quando desce também, então fica fácil de jogar com o auxílio dele. O Henrique entrou na lateral esquerda, foi bem, e o próprio Pichote, que já vinha jogando, também entrou ali no meio de campo e correspondeu. O time do Uberaba está mais ou menos acertadinho. O Henrique entrou bem, teve até chance de fazer um gol, por pouco não faz numa jogada individual, ele entrou em diagonal pela esquerda, foi driblando, apareceu na cara do goleiro, finalizou do bico da área pequena e por pouco não faz o gol. E então o time está crescendo, o time está bem. O Henrique criou confiança, vai indo muito bem. O goleiro não tem problema nenhum, é muito bom. Os 2 zagueiros também sem nenhum problema. Agora precisa o Balduino criar confiança novamente, o capitão do Uberaba, que perdeu um gol de pênalti e que voltava de uma contusão, não sabia nem se ia jogar contra o Figueirense ou não. Voltou, jogou
acabou perdendo o pênalti, mas tem que esquecer tudo isso e partir para o jogo. Ismael, muita gente questiona o fato do Nacional. Vem jogando com um time base, feito poucas alterações, e muita gente diz assim, não, o dia que o Nacional tiver que mexer, que perder por cartão amarelo, que perder o jogador por contusão ou por expulsão, não tem peça de reposição. Essa preocupação é justificada, Ismael? Não, Moura, até porque é um grupo pequeno, na realidade é um grupo pequeno, não teve aí grandes contratações, manteve aí praticamente o grupo da primeira etapa. Evidentemente que cartões, contusões pode acontecer e pode tirar, principalmente a lateral esquerda nacional tem apenas o Lucas, ele está pendurado com 2 cartões amarelos, não tem um substituto, até porque o garoto da base está machucado, vai ter que talvez passar por uma cirurgia, então existe, mas o pessoal... Se levar o terceiro cartão amarelo, vai ter que terceiro amarelo vai ter que dar uma improvisada. Eu até conversei com o Léo Goiano sobre isso, ele falou, olha, eu tenho um Rafinha que joga nessa posição. Quer dizer, o Rafinha é um meia que joga de volante, eu gostaria muito de ver o Toto e Rafinha jogando no mesmo time, ainda não jogou na mesma equipe, porque um entrou, o outro saiu, o outro estava aguardando o condicionamento físico. Ele falou, olha, eu tenho um Rafinha que pode jogar nessa posição e caso o Lucas venha tomar o terceiro cartão amarelo porque ele está pendurado. Mas eles não têm muito essa preocupação, se tiver que tomar cartão, vai tomar, e não tem muito essa preocupação no JK não. O pessoal está muito consciente, sabe da responsabilidade que vem trabalhando muito, vem treinando muito, e sabe que esses 2 jogos são fundamentais para a sobrevivência e classificação do Nacional no campeonato. Nós vamos para mais uma rápida parada, voltaremos já para falarmos mais do futebol profissional e falarmos também do futebol amador. Bom, já falamos bastante do Uberaba, que joga domingo pela manhã, 10h30 da manhã, em Formiga contra o Formiga, que é o outro líder do campeonato com 4 pontos, do Nacional, que joga amanhã contra a equipe do Figueirense no Uberabão, às 18h30. Mas o campeonato amador da Liga Uberabense de Futebol está caminhando já para a reta final da primeira fase, da fase de classificação, da fase que vai definir 8 equipes que decidirão depois da forma de mata-mata aquelas que avançarão na competição. Ismael, você que acompanha bem de perto o futebol amador, está tendo surpresa no campeonato deste ano? Quais são as equipes que estão surpreendendo positivamente e negativamente no campeonato da Liga Uberabense de Futebol? Olha, Moura, positivamente, o Ipiranga, até porque o Ipiranga foi uma equipe que, com a saída do Tostão, que foi Fabrício, o próprio Rodrigão, que abrangeu mais o Uberaba Esporte Clube, apesar que essa base do Ipiranga, esse método de trabalho realmente se deve muito ao Rodrigão, mas ele ficou mais focado agora na empresa e no próprio Uberaba. E o Ipiranga não era o time nem comentado para estar na posição que está. O Ipiranga hoje é o líder do campeonato. Embora nos últimos anos venha continuando, mas com a saída do Tostão, com a saída do Valdeci, a equipe deu uma desmontada muito grande. Perdeu peças importantes na diretoria e no conselho técnico, né? Mas o Ipiranga não era o time mais comentado para estar na posição que está hoje. Então o Ipiranga, com o Jean no comando, com Faria, não deixaram a peteca cair. O Ipiranga hoje é o líder e já está praticamente classificado para a fase final, para a segunda etapa da competição. Então o Ipiranga é grande surpresa positiva, apesar das boas campanhas que fez anteriormente. Mas quando terminou o ano, ele não era nem um favorito para estar entre os 8 e está hoje em primeiro lugar. A outra equipe é o Sete Colinas também, com uma nova gestão, montou uma equipe muito forte, e o próprio Parque das Américas, que montou uma equipe forte, e o próprio América. O América Parque não queria ficar muito atrás do Bom Sucesso. O Bom Sucesso deu uma caída, não é realmente a boa campanha que o Bom Sucesso sempre fez, é um time de chegada, todo mundo espera muito do Bom Sucesso, mas o Bom Sucesso hoje é o 7º colocado na competição. Então, o Parque das Américas e a América chegou, não vamos ficar atrás mais aqui no bairro de Bom Sucesso, montaram grandes equipes, apesar que com a América ainda dá uma oscilada, mas o Parque está com um time mais arredondinho, mais montadinho, mas do Bom Sucesso todo mundo sabe o que é esperado. Agora a decepção fica por conta do Água Comprida, né, Moura? Que é um investimento. Água Comprida, Delta. Delta, né? Mas a Delta deu uma reagida, mas está aí no grupo intermediário. Luiz Carlos voltou. Voltou, entendeu? Aí não perdeu no comando dele, mas a decepção fica por Água Compridência, né? E para o próprio Vila Nova, né? Porque o Vila Nova também deu uma desmontada. Uma equipe que está brigando contra a zona de rebaixamento, não está na zona de rebaixamento, mas é uma equipe que corre risco, né? Pela tradição que tem, até de cair, mas se ganhar mais uns 3 pontos aí, falta 4 rodadas,
para sair desse sufoco. Então, eu acho que a grande decepção fica exatamente para as cidades que têm um investimento maior, no caso de Água Comprida e de Delta. E o Independente também. Também. Esperava-se um pouco mais do Independente, depois de andar até lá para a terceira divisão, voltou, esperava um pouco mais do Independente. É um time também que está na zona perigosa de rebaixamento. Então, a equipe montou um time para a segunda divisão, para a primeira divisão é um diferencial totalmente diferente, teve que refazer, colocou muitos jovens, agora está buscando jogador do Master para poder guinar, e talvez o jogador de Master não tenha aquela velocidade, não tem mais aquele entusiasmo de jogar um campeonato amador, que é um campeonato muito pesado. Então o Independente também está numa zona difícil de classificação, está com 7 pontos, também uma equipe que briga contra o rebaixamento. Adalginato Cunha, você que acompanha também o futebol amador de Uberaba, esse campeonato amador de Uberaba, para as equipes, né, que participam dele, é mais difícil que esse campeonato mineiro de terceira divisão, né? A concorrência é maior. Olha, Moura, não é fácil não. Nós temos grandes equipes nesse campeonato amador, grandes jogadores. Às vezes eles não têm o preparo físico que tem um jogador profissional, mas a categoria deles, a parte técnica é muito boa. O que falta é tempo para treinar, que são jogadores que não treinam normalmente, apenas jogos de domingo, um ou outro treina um pouquinho mais, algum cuida da parte física por conta própria. Mas tecnicamente nós temos grandes nomes nesse campeonato amador e eu duvido que nesse interior de Minas Gerais tenha times tão bons quanto nós vemos nesse Amadorão de Uberaba. Realmente é um celeiro de craques, principalmente de meia idade. Agora, Ismael, você falava até a questão do Bom Sucesso. O Bom Sucesso é o clube que mais chega a decisões, mais briga pelos primeiros lugares nos últimos anos. E ultimamente ele tem adotado uma tática, Ismael. Ele vai nessa primeira fase com jogadores mais locais, ele vai disputando essa primeira fase para se classificar entre os 8, e quando é na fase final, ele busca reforços fora, ele acerta o seu time e é forte candidato. Como é que está esse ano, essa questão de buscar jogador para reforçar os times na fase final? Vai acontecer muito isso? Acho que pouco, né, amor? As dificuldades são muito grandes, até por uma condição financeira que atravessa um momento, mas o Bom Sucesso tem esse trunfo e tem realmente esse legado, né, de trabalhar dessa forma. Já falou em nomes, acho que tem uns 2 ou 3 nomes para reforçar o grupo, a equipe vai classificar para a próxima fase, vai ter uns 3 ou 4 nomes para reforçar esse grupo aí. Essa é uma tônica do Bom Sucesso. Ele vem forte, aqueles momentos, aquelas peças que está mais, talvez que não deu aquela consistência, pode ser substituído sim. Então, Bom Sucesso, acredito que ele classificando, ele vai de 2 a 3 contratações fortes para a segunda etapa. Como é que está a coincidência de campeonato Uberaba e Uberlândia? Porque um dos últimos anos, um acabava primeiro e aquele que acabava primeiro, o outro ia lá buscava reforço. Esse ano vai acontecer a mesma coisa ou eles estão mais ou menos com o calendário na mesma época? Olha, está na mesma época, o calendário lá começou no dia 3 de julho e aqui começou dia 19. Então, uma diferença de 2 rodadas só, mas é mais ou menos um campeonato parelho, né? Como as equipes vai ser eliminado... Não vai ter muito jeito de buscar... Não, mas com ela, às vezes desclassifica equipes boas, né? Equipes boas acabam saindo mais cedo do campeonato e acaba buscando 1 ou 2 jogadores dessas equipes que às vezes não conseguiu a classificação, trazer para reforçar. Eu acredito que não vai mudar muito a forma de conduzir, não. Na fase final do campeonato amador, na fase de mata-mata, os clubes poderão inscrever jogadores até o jogo final? Não. Até a decisão? Não, 48 horas antes de começar o mata-mata. Então o mata-mata começa no domingo, ele tem até naquela quinta-feira para dar condição à equipe de jogar. Então 48 horas antes de começar o mata-mata, encerra as inscrições para o Amadorão. Começou o mata-mata, não se inscreve mais? Não se inscreve mais, está proibido de escrever, então 48 horas antes se encerra. Antônio Guilherme, vamos falar rapidamente do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro tem Corinthians disparado. Está definido, né, Moura? Me parece, né? 6 pontos só também não é muita coisa. Mas é curioso isso, o Corinthians está numa posição muito boa, o Atlético, que a gente torcia para chegar, está patinando, e a briga maior está para saber quem vai ser o terceiro e o quarto colocado. Olha, Moura, eu acho o seguinte, o campeão está definido, o Corinthians vai ser campeão. Eu vejo o Grêmio e o Atlético Mineiro como classificados para o G4. E a outra briga, a outra vaga fica aí para Santos, Palmeiras, São Paulo, Flamengo. Todo mundo chegando aí com muito mais chances, eu acredito, para Santos ou Palmeiras. Muito menos pela pontuação, muito mais pela maneira como estão jogando. E na parte de baixo,
Eu vejo até alguma esperança do Vasco escapar, mas 3 times de Santa Catarina deverão cair, E se não Vasco, cair 4. Pois é, se o Vasco escapar, pode ir 4 times de Santa Pode ir o 4, como pode cair o Coritiba também. Então existe aí a chance de caírem os 4 de Santa Catarina. Tá certo. Ismael de Oliveira, amanhã, Nacional e Figueirense, 18h30 no Beirabão. Espera um bom público, o torcedor do Nacional vai chegar. Ora, na realidade, Moura, o torcedor gosta de futebol, tem que ir, tem que ajudar, né, tem que comparecer. Precisa mais do que nunca do torcedor, até para o incentivo financeiro. E é um apoio para a equipe também dentro de campo. O jogador gosta disso, jogar com casa cheia, gosta de ver seu torcedor presente. O Nacional, o Léo Goiano tem esse handicap, ele faz os jogadores ir lá na torcida, agradecer, apoiar, que seja o mínimo, que seja o maior número de torcedor. O torcedor está sempre interagindo aí com os jogadores, então a gente espera o comparecimento do torcedor da cidade de Uberaba, não só o torcedor do Nacional, mas da cidade de Uberaba que gosta, para poder ver um bom jogo, com certeza vai ser. Guilherme Cunha, uma vitória do Uberaba contra o Formiga. Na Formiga é a cereja que está faltando no bolo do Dourado. Não tem dúvida. O Uberaba vai para a Formiga em busca dos 3 pontos. Acredito que vai conseguir esses 3 pontos. E se conseguir esses 3 pontos, vai voltar muito satisfeito para casa. Tá certo. Um abraço, Ismael. Um abraço, Antônio Guilherme. Um abraço para você que nos prestigia mais uma vez. Semana que vem estaremos aqui, quem sabe, comemorando 2 grandes vitórias dos times uberabenses no Campeonato Mineiro e também outros fatos relacionados ao nosso esporte. Um abraço e até a próxima.